Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, nós já entramos no mês de maio, não é mesmo? E já passou o dia do trabalho, ou o dia do trabalhador, que foi no dia 1º de maio, e também já passou o Dia Nacional das Comunicações, que foi dia 5 de maio, foi essa semana, terça-feira. Vocês sabiam que nos tempos antigos, os meios de comunicações era somente pela escrita, através por cartas. Então demorava dias para chegar as cartas para as pessoas. E hoje não, hoje em dia nós usamos os celulares, telefones, também vemos televisões, rádio, jornais, revistas, entre outros meios de comunicação também. Então, esse dia ele é marcado para lembrar essa modernidade hoje em dia, entendeu? Dia 5 de maio, tá bom? Mas também tá chegando uma data muito especial para as mamães celebrarem nesse dia junto com seus filhos. E esse dia é sempre comemorado no segundo domingo do mês de maio, que neste ano vai cair no dia 10 de maio, essa semana mesmo. Então, nesse dia é o Dia das Mães. Então, abraça sua mamãe, dê um beijo na sua mamãe. Fala o quanto vocês amam ela, tá bom? Escreva uma cartinha para ela, faça um coração do jeitinho de vocês, tá? Nós sempre devemos demonstrar carinho pelas nossas mães e sempre respeito, porque Dia das Mães são todos os dias, tá bom? E também nós daremos início às nossas atividades desse mês. Como vocês já devem saber, que essa semana, a partir do mês de maio, só será um vídeo por semana, tá bom? Mas vai ter bastante conteúdo para vocês realizarem, tá? Então, quarto ano, hoje nós em português vamos iniciar a nossa unidade 7, na página 39 do nosso livro, que fala sobre alimentação saudável. E também vamos fazer a leitura do texto Crianças aprendem na prática os caminhos da alimentação saudável. Mas antes de ler o texto, tem 2 perguntinhas para vocês responderem, que vocês vão responder no caderno, tá bom? Como que é a sua alimentação pela manhã? E a outra é: que alimentos você considera saudável? Tá bom? Antes de ler o texto, vocês respondem essas perguntinhas, tá bom? Faça também as atividades da página 40 relacionadas ao texto que vocês leram, tá bom? E também vamos relembrar algumas coisas que nós aprendemos no primeiro bimestre, tá bom? Tudo revisando o que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Então, vocês lembram o que é ditongo, tritongo e hiato? Ditongo são 2 vogais que na separação de sílabas elas continuam juntas. Tritongo são 3 vogais que continuam juntos ainda na separação de sílabas. E também o hiato, que é diferente. São 2 vogais que estão juntas na palavra, só que na separação de sílabas elas ficam separadas. Entenderam? Tem as atividades para vocês fazerem, tá? E encontro consonantal também, que são PR, TR, tudo que são 2 consoantes juntas, como prato, bicicleta, tá bom? Tem atividade para vocês fazerem também do dicionário, para vocês pesquisarem no dicionário, tá? E vamos dar início à nossa matéria, que nós, em continuação do nosso segundo bimestre, tá bom? Nós falamos dos pontos das frases, e também vamos falar do travessão, do parêntese e das aspas. Então, o que é a travessão? Travessão nós sempre usamos para indicar alguns diálogos no discurso direto, algumas falas das pessoas, para destacar também uma parte da frase, essa parte da frase ela ser o principal, entendeu? Relacionando a uma informação sobre um dos seus elementos. Também são essas 2 coisas que nós usamos o travessão. E o parênteses, eles são usados para isolar um comentário ou dar algumas explicações, tá bom? Por exemplo, aí sempre coloca entre parênteses. E as aspas, elas são sinais para indicar alguma citação, citar alguma frase que alguém falou, ou de algum texto, algum livro, ou usar para dar algum destaque em alguma expressão, que seja de ironia, de sarcasmo, tá bom? Vocês podem ver esses exemplos na página 41, tá bom? E façam também as atividades dessa página. Façam a leitura da explicação, tá? E já na página 42, nós temos o texto 2, que é a nova pirâmide alimentar, também falando sobre alimentação. Também façam a leitura desse texto, tá?
que depois, na gramática, nós também falaremos sobre os tipos de frases, já na página 43, tá? Então, as frases, elas podem ser declarativas, que são afirmativas, uma frase que está afirmando alguma coisa, ou negativa. Essas duas coisas se chamam declarativas. E tem a frase interrogativa, que é fazendo alguma pergunta. E tem a exclamativa, que eu falei também anteriormente da pontuação para vocês. Ponto de interrogação, ponto de exclamação e ponto final. Exclamativa é quando alguém está surpreso, está falando alguma coisa, espantado. Sempre que tem para dar algum destaque na frase, usamos o ponto de exclamação, tá bom? Vejam esses exemplos na página 43, tá? E façam as atividades também até a página 44, tá bom? Eu também deixei uns 2 exercícios para vocês fazerem sobre o que a gente aprendeu, travessão e os tipos de frases. E também sobre aprendendo um pouco mais, na página 42, nós vamos falar sobre os monossilábicos átonos e tônicos. Então, o que são monossilábicos átonos? Eles são pronunciados fracamente, bem fraquinho mesmo. Por exemplo, quem, chá. Então, são pronunciamentos bem fracos. E os tônicos já são ao contrário, são os pronunciamentos mais fortes, somente monossilábicos. Tipo, nem é pronunciado bem forte, entendeu? Então, são vários exemplos, tá? Se vocês quiserem também dar uma pesquisada também para melhorar, eu também deixei por escrito para vocês observarem, tá? Sobre isso. E em português é isso. Na prática também nós vamos relembrar algumas coisas que nós aprendemos no primeiro bimestre. Primeiro falando sobre o antecessor e o sucessor, que é um número que vem antes e um número que vem depois, tá bom? E depois tem o ordem crescente e o ordem decrescente. O ordem crescente é o número do menor para o maior. E o ordem decrescente é do maior para o menor, tá bom? E também tem algumas perguntas sobre ordens em classes. O que são ordens? Ordens são quantos números tem, quantos algarismos tem naquele número. Então, são cinco algarismos num número só. Então, são a quantidade de ordens. E classes são a que nós separamos de unidade, dezena, centena, uma classe. Depois vem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e são 2 classes, entenderam? Vocês lembram, como eu falei em sala de aula com vocês, isso também. Também tem o valor relativo e o valor absoluto, que o relativo é o que depende da ordem do número, onde está posicionado. Também vimos os números romanos. Podem consultar o livro para vocês olharem como é que faz o sistema de numeração romana, tá? Fazer os exercícios aí para relembrar. E também nós aprendemos sobre ímpar ou par. Os ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. E os pares são 2, 4, 6, 8 e também não podemos esquecer do 0, tá? Dando continuidade da nossa matéria da semana passada, falamos ainda sobre a divisão. Vamos aprender hoje sobre a divisão por 10, por 100 e por 1000. Então, para dividir um número natural terminado por 0 e por 10, por 100 ou por 1000, tem que eliminar desse número 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente. Então, quando for um número com 2 zeros, dividindo por 10, nós só vamos tirar um zero. E quando for 3 zeros e for dividido por 100, nós vamos tirar 2 zeros. Independente da quantidade de zeros, nós temos que tirar 2 zeros divididos por 100. E divisíveis por 1000, nós vamos tirar 3 zeros, tá bom? Podem ver esses exemplos na página 161 também e façam as atividades da página 162, tá bom? Podem fazer de cabeça, que é só tirar os zeros, tá? Não precisa armar o cálculo, tá bom? Eu também deixei as atividades para vocês fazerem sobre isso. E ainda na página 162, nós do lado podemos ver a divisão com 2 algarismos no divisor. Eu vou mostrar para vocês como é que faz na folhinha, mas é o mesmo método que usamos como se fosse um divisor só.
Mas só que nós devemos armar o cálculo na multiplicação para saber se aquele número se encaixa ou é aproximado do número que nós buscamos, tá bom? Como podemos observar aqui, temos esse cálculo aqui, 217 dividido por 31. Então, eu fiz o cálculo aqui, 31 vezes 7, que deu 217, que já fechou a conta aqui. Então, nós colocamos o 0 e o 7 aqui, porque 7 vezes 31 é 217. Mas, quando não achamos esse valor, nós pegamos um valor aproximado. Então, até chegar no 7, eu fiz 31 vezes 2, 31 vezes 3, 31 vezes 4, vezes 5, vezes 6, até chegar no valor mais próximo ou abaixo dele, entenderam? É bem facinho fazer essa continha aí, tá? Sempre fazendo a tabuada do divisor, tá bom? Viram como é que é fácil fazer a divisão com 2 números no divisor? Então, façam as atividades também até a página 163, até o número 3, tá? Eu também deixei um probleminha para vocês resolverem e algumas divisões também para vocês armarem um cálculo e fazerem. Se precisar, pegue uma folha em branco de rascunho para vocês armarem o cálculo das multiplicações, tá bom? E em ciências nós vamos dar continuidade também à nossa matéria, mas primeiro vamos relembrar o que nós estudamos no primeiro bimestre. Sobre o que falamos, lembram da primeira unidade? O que é matéria, o que é energia, o que é massa, os estados físicos da matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E o que é energia? Energia, ela não tem massa, não tem espaço, não ocupa espaço, não pode se ver, mas é aquilo que provoca o movimento da matéria. É aquilo que move, entendeu? É a energia que dá, a transformação da matéria, entendeu? Então, por isso que a matéria e a energia, elas não podem nunca acabar, porque elas só podem se transformar. Elas nunca são destruídas. E também tem a massa. O que é massa? Massa é a quantidade que ocupa em uma matéria, entendeu? É tudo que ocupa uma matéria. Também tem quais são os estados físicos da matéria. Tem estado sólido, líquido, gasoso. Estado sólido é aquilo que nós podemos pegar, tocar. Estado líquido é nós podemos, líquido mesmo, ingerir, molhar também. E estado gasoso é sempre aquele vapor, aquele que nós não conseguimos tocar. Ele não tem uma forma definida, ele é sempre um gás carbônico, oxigênio, tá bom? Tem as mudanças também desses estados físicos, solidificação. Vocês vão fazer a leitura dessa página 246, tá? Só para relembrar mesmo o que significa cada coisa. E também tem as matérias reversíveis e irreversíveis, que as reversíveis são as que dá pra gente reverter, que eu como expliquei. E a irreversível é que não dá para reverter. Então, por exemplo, nós colocamos água no gelo, na forma de gelo, e nós botamos no congelador. Ela se torna, depois de um tempo, se torna líquido de novo. Então, ela volta ao seu estado normal. Irreversíveis são quando nós fazemos um bolo, por exemplo. Nós colocamos farinha, ovo, leite e às vezes não dá para tirar, quando estiver pronto, assado o bolo, não tem como tirar o leite de volta, não tem como separar a farinha de volta, entendeu? São irreversíveis essas situações. E também nós daremos continuidade à nossa matéria do segundo bimestre. Nós falamos do tempo e também nós falaremos sobre previsão do tempo. Então, primeiramente, eu vou explicar o que é clima. Nós falamos clima e tempo, para saber a previsão de um tempo. O que é clima? Clima são condições atmosféricas, são frequentes de uma determinada região, ou seja, elas são permanentes, são sempre aquele clima ali. E elas são definidas após um período de observação por pelo menos 30 anos. As características são localização geográfica, altitude e distância do mar. Então, aquelas regiões, às vezes está no deserto, então ela sempre vai ter aquele clima, entendeu? Durante 30 anos, e pode mudar, ou pode continuar.
E tempo é o conjunto dessas condições atmosféricas de uma região por um determinado momento. Por exemplo, no dia de hoje está nublado ou está ensolarado. Pode mudar de acordo com o clima, porém, de acordo com as condições também. Pode estar frio, quente. Mesmo em uma região quente, pode haver dias chuvosos também. E pode haver dias mais quentes nas regiões mais frias, tá bom? Faça uma leitura desse texto também, que tem a explicação na página 262, tá? E tem as atividades da página 263 também. Na página 264 tem uma experiência para fazer uma biruta, para a gente identificar onde está a direção do vento, entendeu? Se vocês quiserem, podem fazer aí na casa de vocês, tá? E também façam as atividades da página 265. E também eu botei as atividades, tá? Para vocês responderem com relação à previsão do tempo, ao clima e o tempo, tá bom? E em geografia, nós também vamos relembrar o que estudamos na unidade 1. Falamos sobre o Brasil, sobre os estados, as capitais. Então, na página 311 tem aí os estados e as capitais, o nome oficial do Brasil, República Federativa do Brasil, e quais são os estados, países divididos, qual é o menor estado com a menor área brasileira, o maior também, vocês podem olhar aí por esse mapa. E na página 314 nós também podemos fazer a leitura e observar qual é a lei máxima de um país, do nosso país, que é a Constituição Federal também. Mas hoje, dando continuidade também à nossa matéria do segundo bimestre, nós falaremos sobre os aspectos físicos. Hoje falaremos sobre relevo, planícies, planalto. Então, o que são relevos? Relevos é quando a superfície da Terra ela não é totalmente plana. Ela apresenta um conjunto de variadas formas de terreno. E isso se chama relevo. O que são planaltos? Planaltos são as superfícies irregulares também. Cuidado para não confundir também, mas o que é resultante do planalto é por causa do desgaste, da destruição dos terrenos, e não coisa que é da natureza, como o relevo. O que são planícies? Planícies são os terrenos dos planos formados pelo acúmulo de sedimentos, carregados pelas águas das chuvas, dos rios, dos mares, tá bom? Então, são todos uns acontecimentos que levam a cada uma dessas características. E também tem as montanhas, que são grandes elevações de terras. Isso tudo que eu acabei de falar está na página 337, tá bom? Podem fazer a leitura e também observar as imagens, porque vai ser melhor para vocês visualizarem. E façam as atividades também da página 338, tá bom? Já na página 339, nós falaremos sobre as transformações do relevo. Então, façam também essa leitura e as atividades, tá? O que são essas transformações do relevo? Elas são modificadas pela ação das águas e dos ventos. Então, foi como eu disse, o relevo e as planícies são tudo prejudicadas por causa da natureza. Então, são essas transformações e alterações que formam o relevo e as planícies. Também tem a atividade nessa página 339 e da página 340. Eu também deixei uma atividade para vocês fazerem, complementar, tá? Sobre esse tema que eu acabei de falar, tá bom? Um complete, que é só vocês visualizarem nos textos, tá bom? Bem fácil também. História, como eu falei também, sobre os meios de comunicações e o Dia das Mães, que são as datas comemorativas. Também vamos relembrar o que nós estudamos na unidade 1 em História, que é o começo da independência do Brasil, que foi a mudança real de Portugal para o Brasil, que também explica o que foi o bloqueio continental, que foi uma medida de Napoleão Bonaparte que obrigava todas as nações europeias a romper essas relações comerciais da Inglaterra. E a família real, ela se transferiu para o Brasil para que rompesse o governo de Napoleão Bonaparte, para que a gente não fosse submetido a esse governo dele.
E também teve um decreto, a abertura dos portos das Nações Amigas, que ele significou para o Brasil que o Brasil poderia comercializar com outros países, além de Portugal, entendeu? Então abriu várias portas para que houvesse essa comercialização com outros países. Na prática, mostrou mais que nós compramos mais produtos ingleses também. E já na página 383, nós podemos observar as novidades que vieram com a família real, que vocês também vão escrever aí na atividade de vocês, tá bom? No 96, nós vamos falar sobre a Guerra de Cisplatina. A região do Uruguai, ela foi o principal motivo entre a disputa dos portugueses e os espanhóis brigarem por essa região, porque ela permitia o acesso à Bacia do Prata, que é uma região formada por vários rios. Possibilitava eles navegarem por regiões da América do Sul. Então, inclusive, o acesso no interior é do Brasil, onde também havia a exploração do ouro no século XVIII. Então, os cisplatinos, eles eram descendentes dos espanhóis e dos índios também. E a província de Cisplatina, que era o atual Uruguai, ela foi anexada ao Brasil por Dom João VI, desculpa. Então, essa província, ela proclamou a sua independência, a independência do Brasil 5 anos após ela ser anexada. Em seguida, ela se associou à República das Províncias Unidas, que era a Argentina, a atual Argentina. E como essa região ocupava uma posição econômica estratégica também, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, o Brasil ele declarou guerra às Províncias Unidas do Rio Prata. E esse conflito, essa guerra, durou 3 anos, que quem interviu essa guerra foi a Grã-Bretanha. E ela queria a independência de Cisplatina para que facilitasse o comércio nessa região do Prata. E após essa intervenção, a região passou a ser chamada por República Oriental do Uruguai. E nessa intervenção também da guerra, houve muitos mortos, muitos feridos para os dois lados, para o Brasil e para a Grã-Bretanha. Para manter-se a guerra da Cisplatina, o Brasil ele também ficou com muitas dívidas com a Grã-Bretanha por causa dessa situação. E nesse período, o preço das exportações caíram do mercado externo no caso, e agravou a crise econômica do país e também que passavam por esse império. Isso também contribuiu para o desgaste do reinado do governo pela imagem de Dom Pedro I. Façam a leitura desse texto, tá? Dessa página 396 e também façam as atividades da página 397. Na página 398, sobre o Aprendendo um pouco mais, tem as traduções do Pampa. Façam a leitura desse texto, tá? Para vocês fixarem um pouquinho e também respondam as questões dessa página. Eu também preparei umas atividades para vocês responderem de acordo com o texto, tá? Da página 396. E mais uma vez eu vou lembrando para vocês, cuidado com o nosso livro didático, tá? Que é muito importante pra gente guardar, ter zelo por nossas coisas, tá bom? E essas são as atividades que eu preparei para vocês, tá? Então, são essas atividades, tá? Que a tia preparou para vocês essa semana, tá bom? Façam com muita atenção, tá? Se houver alguma dúvida, pode me chamar, tá bom? E continue se dedicando, tá bom? Nesse momento, se esforcem e que vocês possam ter uma boa semana com a mãe de vocês, tá? Um bom domingo, tá bom? Fiquem em casa, continuem em casa. Dê carinho à sua mamãe nesse dia e não só nesse dia. Se aproxime dela, tá? Se sua mamãe estiver longe, mande um beijo pra ela, tá bom? Escreva uma linda mensagem tão especial nesse dia para sua mamãe, tá bom? Fiquem com Deus. Um bom final de semana, um beijo e se cuidem, tá?